Bom dia! Como vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? E hoje nós vamos para mais um estudo da palavra, Devocional 365. Hoje nós iremos finalizar o livro de Êxodo. Parece que foi ontem, né, que nós iniciamos em Gênesis primeiro. Já estamos finalizando o segundo livro. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. Alex já está entrando aqui. E a gente já inicia realmente a leitura da palavra. Êxodo, hoje nós vamos ler Êxodo 38 a 40. Finalizamos essa leitura. Te convido a permanecer conosco, para que possamos iniciar aí. Vamos propomos a não ficar parado, a realmente aprender a palavra, a ensinamento e colocar em prática. Beleza. Bom dia, Alex. Tudo bem? O áudio tá um pouco baixo. Tá baixo? Seu áudio. Aumentar. Aqui. Nada. Baixo ainda. Agora eu não te escuto. Agora, consegue me ouvir? Fale. Consegue me ouvir? Oi, consegue me ouvir? Como que tá aí? Não te escuto. Não tá? Não tá ouvindo? Oi, e agora? Tente desconectar e conectar de novo o fone no celular. Ok. Por aqui tá. Consegue me ouvir? Agora melhorou. Fale mais. Oi, como é que tá o som agora? Melhorou. Então vamos lá. Vamos lá. Nessa. Vamos. Eu só abri aqui no YouTube. Ok. Pronto. Bom dia você no YouTube. Bom dia no Instagram. Então vamos nessa, né, Liz? Vamos. Êxodo 38 e 40 para finalizar este ciclo. Meu Deus do céu, que coisa boa. Reta Que lindo. final. Quem abre? Você hoje. Pronto, então vamos orar, agradecer, atrair a presença do Senhor para a gente dar início, tá bom? Feche os olhos, respira fundo. Pai, a ti rendemos graça, te louvamos, agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, esse milagre que o Senhor nos contempla, ó Deus, a cada segundo. E aqui estamos, ó Deus, buscando o seu renovo, te dando, ó Deus, a primícia de nosso dia, para que possamos estar cheios de ti e assim, Deus, poder ajudar aqueles que cruzar em nossos caminhos, que assim se cumpra esta mensagem e o ID seja feito. Pai, toca aqueles que passarem por aqui, que não seja o Alex nem o Liz, que venha, que nós sejamos só nós venhamos a descer, transferir aquilo que o Senhor quer. E que a sua vontade venha ser feita no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Êxodo 38, nós estamos lendo na versão revista, Almeida Revista e Corrigida. E o versículo 1 é assim. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos, e as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. E fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as barcas, e os garfos, e os braseiros, todos os utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura debaixo até ao meio dele. E fundiu 4 argolas
as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com ele, e fê-lo oco de tábua. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a banda do ocidente, cortinas de 50 côvados e as suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Eita, passou aqui. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados. As suas cortinas, 3, e as suas bases, 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas, 3, e as suas bases, 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de bronze de bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contada do tabernáculo do testemunho, que, por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas por meio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aliobe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre da obra, e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Você vê, né? Os atributos dele naquela época. Não tinha curso, não tinha ninguém para ensinar, ou seja, veio de Deus. E todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mais 2.000
775 ciclos, fez os colchetes da coluna e cobriu as suas cabeças e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2 ciclos de 400 ciclos. E dele fez a base da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Então, dá para extrair entendimento a isso. Né? Deus sempre vai te preparar para um propósito, vai lhe dar um talento para você cumprir aqui na terra. Mais algum entendimento ou podemos seguir, Elis? Não podemos seguir, sim. Então, fique à vontade. Capítulo 39. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário, de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Estenderam as lâmpadas de ouro e cortaram em fios para entretecer entre o azul, entre a púrpura e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se juntavam. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, a mesma peça de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenava a Moisés. Também preparava as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavadas com gravuras de seis, com o nome dos filhos de Israel. E pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também um peitoral de obra de arte, como a obra de éfode de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrada era, dobrado, e fizeram o peitoral, o seu comprimento era de um palmo, e a sua largura de um palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de sardia, de topázio, de carbúnculo, essa é a primeira palavra de ordem. E a segunda ordem, de esmeralda, de safira e de diamante. Meu Deus, olha as preciosidades, né? Tudo para o Senhor. A gente vê aqui que é tudo, assim, a essência. Fala em esmeralda, de ouro, lâmpada de ouro. E uma das coisas que mais me toca é isso aqui, gente. O quanto eu sou amada. E o quanto eu faço hoje. Você está alinhada com o Senhor, você está próximo a Ele na obediência. E olha quantas regras a gente deixa de cumprir. Quanto detalhe tem aqui, gente. Imagina como que é trabalhoso, né? Tudo para Deus a gente faz com amor, com carinho. Mas olha como que é muito mais fácil hoje. Hoje eu preciso ter um coração alinhado, um coração puro na presença de Deus. E dispensa todo esse aparato de detalhes que tem aqui. E de coisas a serem feitas. Então, para mim, isso é muito forte. Sim. Depois fala assim, ó, a terceira ordem de um jacinto, de ágata e de ametista. A quarta ordem de uma turquesa, de uma sardônia, de jaspe, engastadas nos engastes de ouro. Essas pedras, pois eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, de gravura de bezerro, cada uma com nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro, de 2 argolas de ouro, e fizeram 2 argolas nas extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Levaram as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança, puseram os 2 engastes e puseram sobre as ombreiras do éfode
frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro. Nós estamos no 39, versículo 19. Puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram umas 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode debaixo do fronte dele, do fronte da juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. Ligaram o peitoral com as 2 argolas das argolas do éfode, com cordão de azul, que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode, peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E o colar do manto estava no meio dele, como um colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, de púrpura, de carmesim, de fio por cima. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda, entre romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã. E nas bordas do manto, a roda para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para os seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato de tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de azul, de púrpura, de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 30. Fizeram também as folhas da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram escrito como gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-a com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo conforme o Senhor ordenara. O tabernáculo é entregue a Moisés, no 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, seus cocheiros, seus pares, seus varais, suas colunas, seus bases, e a coberta de pele de carneiro, tintas de carneiro, coberta de peles e teixudos e véu da coberta. A arca do testemunho, seus varais, o seu propiciário, a mesa com todos os seus vasos, os pães da proposição, o castiçal puro com lâmpadas, lâmpadas da ordenança e todos os vasos, o azeite para iluminar, também o altar de ouro, e azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, seus varais e todos os seus vasos, pia e a base. As cortinas do pátio, as colunas, as suas bases, a coberta da porta do pátio, as suas cordas, os pregos, os vasos, o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, os vestidos dos filhos para ministrarem no sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim fizera Moisés, e os abençoou. Meu Deus. Fez tudo conforme o Senhor ensinou, seguiu todo o ritual e ganhou a bênção. Antes, eles tinham que fazer para ganhar a bênção. Hoje nós já temos a bênção dada, né? Basta se posicionar. E ainda assim, muitos de nós vivemos como os hebreus, né? Murmurando, reclamando. E aí a bênção não chega, mas não é porque Deus está castigando. É porque a gente não se coloca na posição para cumprir aquilo que Deus colocou em nossos corações. E aí a gente sempre transfere a responsabilidade. Deus, por quê, Deus? Deus, por quê? Deus lá em cima. Meu filho, escute o seu coração, que você vai entender. Faça o que precisa ser feito.
mas, infelizmente, perecemos por falta de conhecimento, falta de comunhão com Ele, né? Sim, Falta de fazer o que a gente está fazendo aqui diariamente. nós estamos aprendendo. Tá aprendendo. E eu quero que você também aprenda. E, Nós queremos, né? Mas isso é o com certeza. nosso intuito. Êxodo 40, para finalizar, glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa e a porás em ordem, o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderá as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nelas porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cobertura à porta do pátio. Então tomarás azeite da unção, e ungirás o tabernáculo de tudo o que há nele, e o santificarás com todos os níveis, os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca e meteu os varais à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levantou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o monte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante ao Senhor, o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso das especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela perante o lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nelas as mãos e os pés. Você vê que a Bíblia aqui está sempre falando, conforme ordenou Deus a Moisés, conforme ordenou Deus a Moisés. Isso porque Moisés passou 40 dias.
em jejum, em comunhão com Deus. Quando ele desce, ele, como a Bíblia relatou, né, ele vem, como foi? Resplandecendo, né, a face. Tanto que as pessoas não Entendi. conseguiam olhar a Moisés. E o que eu entendo aqui, Elis, é que quanto mais comunhão você tiver com o Senhor, mais vai ficar claro aquilo que ele colocou em seu coração. Você vê que tudo conforme Deus ordenou a Moisés, eles conseguiram colocar em prática. Isso foi porque ficou muito claro, a comunhão que ele teve com Deus foi muito forte. Então ficou muito claro, ele conseguiu passar da forma que Deus mandou a ele. Então é por isso que muitos de nós não conseguimos seguir ao nosso propósito. Por quê? Falta comunhão, então não fica claro aquilo que Deus quer que façamos. E aí a gente se perde no meio do caminho, transfere responsabilidade para Deus, porque a gente falta comunhão. E aí, na falta de comunhão, o propósito não vai ficar claro. 32. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegaram ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha só, Moisés viveu 40 dias vendo a glória de Deus. Só que ele transferiu a unção para Arão. E a glória agora está sobre o tabernáculo. Estou todo arrepiado, glória a Deus. Está sobre o tabernáculo e ele, por não ter toda essa unção, ele não consegue suportar. Porque a glória de Deus é muito, muito pesada, né? Eita, meu Deus. De maneira, cadê? 36. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Aí tá vendo? Agora, ó, a fé deles. Porque tem algo tangível, tem o tabernáculo. E agora eles caminham. Quando a nuvem chega, então é um sinal. Chegou a nuvem, caminha. Não chegou, para. Vamos ver mais para frente se vai relatar a murmuração a partir daqui, né? Mas ainda assim tem, né? Por mais que tenhamos a presença, a fé ainda é incapaz. 38, né? Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Ou seja, todo esse contexto. Fogo de noite, nuvem de dia, mas agora tem algo tangível, tem o tabernáculo, para ver se a fé deles em algo físico vale. Porque enquanto Deus estava fazendo as maravilhas, eles sempre estavam reclamando, murmurando, mas Deus sempre presente. E assim em nossas vidas, Deus está sempre presente, fazendo milagre, nos dando o sopro da vida a cada segundo. Mas a gente tende a não acreditar, a murmurar. Aí tem que aparecer algo, tem que aparecer um sacerdote, tem que aparecer um templo para a gente crer que Deus está ali, mas não aqui, no coração. É isso. E assim encerramos, né, Alice? Sim, Tem algo mais a acrescentar? sei Não? que falta tudo. Nós vamos sobre o seu livro, O Antídoto do Medo. Ele está lançando este livro. E pelo valor que ela está vendendo pelo livro, meu Deus, eu acho que é muito barato pelo conteúdo que tem. Mas eu só parabenizo isso. E aqui eu creio, né, que é para você está liberando acesso para que as pessoas venham viver esse extraordinário, né? Viver essa comunhão com Deus. Mas para isso tem que vencer isso do medo, aquilo que me impede dar o próximo passo.
Então, é isso. Quer falar sobre o livro? Gente, é isso, né? O primeiro passo. Se permitem viver o novo, aprender algo novo. E nós estamos essa semana falando no grupo fechado também sobre a questão de mudança de mentalidade. Muitas vezes uma das maiores barreiras para você mudar a sua mentalidade, realmente iniciar uma vida nova, é você aceitar. Se você aceita, se você se dispõe a aprender, tudo muda, tudo muda. Saiba que você, infelizmente ou felizmente, né, essa é a maior barreira para um processo de evolução. Então, o livro está aí com várias ferramentas, todo um passo a passo, uma trajetória do início ao fim. Então, o primeiro passo é você sair da inércia e realmente começar nesse mundo aí do autoconhecimento, de conhecimento, sabedoria, colocar em prática, em tarefas práticas. É isso, gente. Está no link da bio. Vocês, até esse mês, 31 de janeiro, vai estar pela metade do preço. Perfeito. Metade do preço. Um livro que tem muitas chaves para lhe ajudar a viver extraordinário. O link está na bio dela, é em PDF. Posteriormente, ela vai lançar o físico, em nome de Jesus. Então é isso, gente. Obrigado. Mais um ciclo fechado. Luiz, obrigado pela parceria. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, vamos iniciar Levítico. Uau. Gratidão, gente. Então é isso. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Até Bom dia. amanhã.